Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula falando sobre educação à distância. Pessoal, um assunto que começou a aparecer aí em muitas provas de concurso e é importante que a gente entenda o significado de educação à distância na sua essência, né? Então a gente pode primeiro pegar a parte teórica dada pelo próprio MEC, que é o Ministério da Educação, e o próprio MEC diz o seguinte: educação à distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados física ou temporalmente. Essa definição dada pelo próprio MEC, pelo Ministério da Educação, né? Então nós podemos entender que na educação à distância nós podemos realizar ela por diferentes meios. Se a gente imaginar fora do mundo eletrônico, nós tivemos o início da educação à distância, por exemplo, por correspondência postal, ou pode ser correspondência eletrônica também, através do rádio, da televisão, do telefone, do antigo fax se fazia educação à distância, o próprio computador e a internet, claro, como um todo, dentre outros formatos de educação que foram sendo criados ao longo dos anos. Então, quando a gente fala sobre educação à distância, é um termo bem abrangente, né? E mantém a relação de discussão de tempo e espaço, distanciamento físico dentro do processo educacional, porém não é obrigatoriamente dentro do ambiente da internet. E é isso que eu queria trazer para vocês, porque senão as provas de concurso começam a dizer que só existe educação à distância no ambiente da internet. E isso está errado. A educação à distância é muito mais antiga do que a ideia conceitual de internet. Como eu disse, por correspondência postal já se fazia educação à distância há muito tempo, certo? Então, uma das grandes características dos sistemas EAD de educação à distância é justamente a flexibilidade de horários, certo? Se me disserem uma das grandes vantagens é justamente ter flexibilidade nesses horários, poder assistir em diferentes horários que ficam mais adequados ao que aquela pessoa consegue dispor de horários para assistir aquela aula. E aí existiram ao longo desses anos, e é importante que a gente diga isso, diferentes gerações de educação à distância. Eu posso citar aqui a primeira geração, que foi justamente o ensino por correspondência. Então, através de correspondência que eram enviadas e recebidas pelos correios, era possível fazer sistemas de ensino à distância que se popularizaram muito numa determinada época, inclusive aqui no Brasil, né? Já a segunda geração de EAD, a segunda geração de educação à distância, entrou em cena o uso do rádio, da televisão, das antigas fitas cassete, que eram fitas magnéticas, e também das fitas magnéticas de vídeo. Essas também, então, essa foi considerada a segunda geração, onde já começa a entrar elementos tecnológicos que não existiam lá nos primeiros passos do ensino por correspondência. E aí vem, então, a terceira geração de EAD, que é a introdução de algum tipo de suporte informático, algum tipo de suporte de multimídia interativa. E aí vem então o surgimento do computador como ambiente de estudo. Mas até esse ponto, nessa terceira geração, recebia-se, por exemplo, algum CD multimídia e se colocava no computador. Ainda não era a ideia de uso da internet. Então é na quarta geração, e esse é um ponto muito legal, é na quarta geração que nós temos a instituição virtual substituindo a instituição física no processo de educação à distância. Surge então um novo ambiente de estudo que é a chamada sala de aula virtual. E é nesse ponto, então, da nossa quarta geração de EAD que o aluno passa a interagir com os professores virtuais, com os docentes virtuais e também com outros alunos virtuais, como uma instituição virtual de fato, onde tudo acontece ali numa sala de aula virtual. Aí sim, a internet é um elemento importantíssimo nessa quarta geração, certo? E aí nós podemos também discutir um outro termo que aparece muito nas provas, que é o termo e-learning, que é o ensino eletrônico, que é justamente aí sim o ensino à distância baseado em tecnologia da informação. Então, quando a gente fala educação à distância, ela pode usar inclusive correspondência, como eu disse. Não precisa ser obrigatoriamente baseada em meios eletrônicos ou tecnologia da informação, mas o e-learning precisa.
e-learning é a ideia do ensino à distância eletrônico, é o ensino eletrônico, é o ensino à distância baseado em tecnologia da informação. Entra em cena também, então, a educação online, que é realizada obrigatoriamente com redes de computadores, com a internet, em papel principal como meio de propagação da educação, nesse caso, a educação online. Ela pode ser utilizada tanto de forma síncrona ou assíncrona. Qual é a diferença disso? Na forma síncrona, tanto o emissor quanto o receptor da informação estão sincronizados simultaneamente. Estão conversando, batendo papo, conversando, tendo aquela aula realmente diretamente ao outro ao mesmo tempo. Agora, quando é assíncrona, não. Um pode gravar e outro pode assistir depois aquela aula. Né? Então, repetindo aí as diferenças, até vou sair da tela um pouquinho, para que vocês observem a ideia da forma síncrona e assíncrona. Né? Síncrona, podemos dar como exemplo o uso de chat, o uso de videoconferência, e assíncrona pode ser educação online, usando, por exemplo, grupos de discussão e também sistemas de e-mail, certo? Bem, vamos falar um pouquinho também de videoconferência no ensino à distância. Antes eu citei, né, videoconferência como um importante método síncrono. No caso da videoconferência, ela se popularizou muito nos métodos de ensino à distância nos últimos anos. E é a ideia de possibilitar o encontro, mesmo que à distância, é claro, entre o professor e alunos, mas em tempo real, com horário específico determinado. Quer dizer, naquele horário vamos nos encontrar e vamos ter uma aula relacionada ao uso da videoconferência para dar aquela aula em ensino à distância, certo? Outra coisa importante é que o professor ele pode apresentar o conteúdo definido para as aulas e os alunos podem realizar várias perguntas em tempo real. E o professor, por outro lado, pode definir o melhor momento para sanar essas dúvidas dos alunos. Isso num sistema, claro, organizado de videoconferência e ensino à distância. Hoje em dia existem muitos aplicativos para videoconferência que viabilizam esse tipo de ensino, como o Google Meet, o Cisco Webex, Hangouts, Google Duo, Zoom, Microsoft Teams, Jitsi Meet, WhatsApp, Skype, o Webex e tantos outros, né? Existem hoje realmente muitos sistemas que permitem esse tipo de videoconferência. E aí nós entramos um pouco mais nas principais características da educação online. Primeiro, a velocidade na troca de informações. Depois, o feedback entre alunos e professores, mostrando se estão realmente satisfeitos com aquele método. E o grau de interatividade alcançado, que acaba sendo muito maior na educação online, se comparado aos outros métodos de educação à distância. Importante aqui, nós estamos comparando educação online com outros métodos de educação à distância. Temos também a presença do tutor, que é aquele que realiza a mediação pedagógica com os alunos. Temos também o chamado Sistema de Educação à Distância, que é o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, e aí também lembrar da sigla LMS, que é Learning Management System, então a sigla em português AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e vocês já vão ouvir muito falar em alguns casos da sigla em inglês LMS, que é Learning Management System. No caso, então, pegando aqui o termo em português, ou em inglês, mas tanto faz, mas a ideia do conceito são sistemas computacionais destinados ao suporte de atividades mediadas pela tecnologia da informação e da comunicação. Proporciona o desenvolvimento e distribuição de vários conteúdos diversos para o ensino à distância. E ele é desenvolvido especificamente para ajudar tanto os professores, tutores, no gerenciamento de conteúdos e materiais para os alunos na gestão completa desses cursos à distância. Permitem trafegar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira bem organizada, desenvolver a interação entre pessoas e também usar objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo sempre uma vista a atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, no ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza de acordo, claro, com uma intencionalidade explícita e um planejamento prévio que a gente denomina de design educacional, é o desenho educacional, qual constitui justamente na espinha dorsal das atividades que serão realizadas, sendo revisto e reelaborado continuamente no ambiente e no âmbito dessas atividades, no andamento dessas atividades. Um bom sistema AVA que vocês
vocês podem observar que ficou muito famoso no mercado é o famoso Moodle, né? Moodle é um sistema AVA, um sistema muito popular aí entre muitas escolas. Aqui eu coloco também o Google Classroom, que hoje é chamado de Google Sala de Aula em português, então tanto faz chamar de Google Sala de Aula ou Google Classroom, também um sistema muito utilizado hoje em dia. Aqui eu coloco também outros adicionais, só para não ficar só com aqueles exemplos. Aqui o Blackboard, também é um exemplo de sistema AVA. Tem também aqui o LMS Studio. Percebe como surgiram ao longo dos anos vários sistemas para educação à distância, né? Outro ponto importante é a chamada biblioteca virtual, que contém aí serviços de informações sem infraestrutura física, que oferecem livros e materiais exclusivamente em formato digital. Também se popularizaram com isso muito as bibliotecas virtuais, certo? Bem, pessoal, em educação à distância, muita gente pergunta, tutorial entra em educação à distância? Entra também, né? Um tutorial é a orientação a um determinado conhecimento, contendo informações organizadas de acordo com uma sequência pedagógica. E eles também estão classificados como elementos de educação à distância. Aqui eu dou um bom exemplo do site WikiHow, que ele mesmo se autodenomina, bem-vindo ao WikiHow, o site de tutoriais mais aclamado da internet. É onde você tem tutoriais que mostram passo a passo para realizar determinadas tarefas. Certo, pessoal? Então aí foi a nossa pequena explanação sobre o significado e as diferentes formas e gerações de ensino à distância. Falamos aí então em EAD. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!